Olá, Namastê! Hoje aqui estamos para mais uma aula, uma mini aula do nosso curso de História do Yoga. E hoje nós vamos adentrar no primeiro milênio antes de Cristo, antes fazendo sempre um alerta. Quando falamos de primeiro milênio antes de Cristo, nós estamos falando de 1000 anos antes de Cristo, mas do período que começa 1000 anos antes de Cristo e vai até o nascimento de Cristo. Então são esses vários séculos que antecedem o nascimento de Cristo, mas agora pensando isso lá na Índia Antiga. Então, o que acontecia na Índia Antiga nesse período? Já estava estabelecida aquela cultura védica, aquilo que a gente comentou na aula passada, né? Que nós temos muitas referências sobre essa cultura, muitas informações dessa cultura e desse período, no segundo milênio antes de Cristo, na compilação dos grandes inários védicos. Mas outros textos também são muito importantes e sagrados para os hindus e vêm a posteriori, principalmente ao longo desse primeiro milênio antes de Cristo, e principalmente aqui podemos falar dos Brahmanas, das Aranyakas e das Upanishads. Lembrando que as Aranyakas são textos produzidos nas florestas. E a partir daí também começamos a ter outros textos, seguindo mais ou menos esta mesma tendência do conhecimento conhecer de certa maneira difundido, herdado de guru a discípulo, nestas comunidades, esses grupos pequenos que se isolavam nas florestas. Então, vinham à margem daquela sociedade urbana védica. E exatamente nesta tradição upanishádica que você começa a ter a difusão de conceitos que se aproximam mais daquilo que a gente entende como sendo o próprio yoga, como um estado da mente serena, interiorizado e presente. E por que dizemos isso? Porque as Upanishads, pela primeira vez na história indiana, trazem uma ideia muito interessante, a ideia da sistematização da identidade Atman Brahman, a identidade entre aquilo que eu trago dentro de mim, que podemos traduzir muitas vezes como alma, espírito, mas nenhuma dessas traduções é precisa, e aquilo que podemos chamar de o absoluto Brahman, ou seja, aquela essência que buscamos lá fora, e que relacionamos inclusive muitas vezes ao conceito de Deus, e Brahman também não equivale ao nosso conceito, né, judaico-cristão de Deus, mas podemos dizer que existe aqui alguma analogia, tá? Então este absoluto está dentro de nós, a centelha dele está aqui dentro. Compara-se o absoluto com o oceano e aquela centelha do oceano que trazemos dentro de nós como uma gota deste oceano. E aí o que as Upanishads propõem? Se eu quiser conhecer a natureza, a essência desse oceano, não preciso ir lá fora, lá longe, performar rituais para os deuses que estão no Monte Meru. Eu preciso, isto sim, ou basta me interiorizar. Que no meu interior eu vou encontrar a própria centelha do sagrado, tá? Isso leva à valorização dos rituais internos e das práticas de interiorização. E é daí que a gente pode encontrar as primeiras referências literárias inequívocas sobre o yoga. Primeiro, vamos lembrar da Katha Upanishad, esse texto tão importante, que é de meados desse primeiro milênio antes de Cristo, conta uma história curiosa de um menino chamado Natiketas, que se encontra com Yama, o deus da morte. O deus da morte vem buscá-lo, seu pai teria deixado ele lá, em sacrifício à morte. Mas nas conversas entre Yama e Natiketas, eu estou resumindo bastante, tá? Natiketas procura saber o que acontece com Atman quando este corpo é levado por Yama, pelo deus da morte. E então esse deus reluta em revelar esse segredo, mas acaba então revelando esse segredo. E ele lembra que para que nós possamos lograr de fato a imortalidade, é preciso nos identificarmos com aquilo que em nós é eterno de fato, aquilo que Yama não leva, aquilo que a morte não leva. E para identificarmos com esse aspecto mais essencial de nós mesmos, com este Atman, o caminho é o Yoga. E isso está dito explicitamente na Katha Upanishad. Então vamos ler esse trecho da Katha Upanishad, que é célebre, porque aí está a primeira definição de Yoga, vários séculos antes de Cristo. Diz Yama a Natiketas, tá? Quando os 5 instrumentos dos sentidos são contidos e quando a mente está estabilizada, tá? E o intelecto também,
isto é o estado mais elevado. Então, este é o estado de yoga. E é preciso manter a mente livre de distrações, pois o yoga vem e vai. Então, o que este texto nos diz? Que o yoga é um estado da mente muito serena. Os 5 instrumentos do conhecimento são 5 sentidos. Então, quando nós não estamos mais nos permitindo perturbar, influenciar pelos estímulos que vêm de fora, tá? Nós nos interiorizamos. E também quando ele diz o intelecto está imóvel, quer dizer que nós estamos também nesse momento, não mais pensando, refletindo, julgando, analisando, interpretando, tá? Então, um estado contemplativo e interiorizado, onde os estímulos externos não nos perturbam, tá? E onde a própria atividade frenética interna da mente também cessou em certo grau. Aí estamos no estado de yoga. Veja, a primeira definição da literatura que se conhece sobre yoga é esta, que vai citar exatamente yoga e a definição de yoga. Mas ainda não aparece aí na Katha Upanishad um método, ou a menção de um método, etapas para um caminho que nos leve à realização. Mas será que isso aparece em outras Upanishads? Então, uma outra Upanishad também muito importante, um pouquinho mais tardia que a Katha Upanishad, ainda antes de Cristo, alguns séculos antes, é a Maitri Upanishad. E aqui eu vou pegar uma menção a Maitri Upanishad, que está nesse livro, que na verdade é a Mundaka Upanishad, traduzida e comentada pelo professor Dr. Roberto Martins, mas onde ele menciona passagens de outras Upanishads. E nesta da Maitri Upanishad, a gente já pode ver aqui a menção a um método, ou seja, a menção a aspectos que vão ser treinados para que se possa chegar a esse estado mental de yoga. Então, tal como menciona a Maitri Upanishad, se fala de controle do prana, o que depois vai dar origem àquilo que chamamos de pranayama, então as técnicas de controle respiratório, reversão dos sentidos, é um conceito que vai aparecer em Patanjali como pratyahara, meditação, concentração, investigação contemplativa e união. União seria o próprio objetivo, né, de todo esse caminho, que inclui essas etapas, estas partes deste método, e que a gente pode dizer que é o próprio estado de samadhi. Então, você já tem, nesses séculos que antecedem o nascimento de Cristo, ao longo do primeiro milênio antes de Cristo, enfim, uma certeza quanto ao yoga. Já se sabia o que era yoga, já se define o que é yoga como um estado da mente, e já se apresentam etapas de um método para se chegar a esse estado da mente. Agora, de quando vem isso? Não sabemos exatamente. Na próxima aula, a gente pode fazer alguma menção também às heterodoxias, ao budismo, ao jainismo e tentar relacioná-los também ao yoga. São sistemas que surgiram contemporaneamente a estas Upanishads, mas que a gente vai falar deles em separado, porque temos outras ideias interessantes e conceitos interessantes a transmitir no que diz respeito a estas heterodoxias. Teria Buda sido, de fato, um yogi? Quando se encontrou com ascetas nas florestas também e aprendeu várias técnicas que o levaram, inclusive, a depois meditar até chegar à iluminação? Então, vamos falar disso no nosso próximo encontro. Então, estou aqui num lugar bonito, né, em meio à Mata Atlântica, e um lugar também de contemplação que me leva a aproveitar essa inspiração para deixar a mensagem convosco da importância destes conhecimentos. E aqui vou ficando até a próxima aula. Namastê.